Olá a todas, que a paz seja convosco, amém? Vamos para a nossa lição? A partir da passagem de Filipenses, capítulo 2, versículos do 3 ao 15, a qual introduzimos anteriormente, podemos notar 5 ingredientes-chave para uma vida que é verdadeiramente cristã. Uma vida que é vazia de si. Mantenha o foco em Deus e em seu plano, não em si mesma e nem no que é da sua conveniência. Se Cristo estivesse interessado em seu próprio conforto ou na conveniência do imediatismo da vida, ele nunca teria ido para a cruz. Lembre-se do apelo de Jesus no jardim do Getsemane. Ele foi um pouco mais adiante e ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Você pode encontrar essa passagem no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Ele foi para a cruz porque permaneceu focado no plano de Deus. Nós encontramos um contraste incrível, exatamente no próximo versículo. Veja o que seus discípulos estavam dizendo, o que estavam fazendo. E depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Eles não estavam dizendo nada. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Mateus 26, 40. Em que eles estavam focados? Medite aí comigo. Era no plano de Deus? Não mesmo. A única preocupação deles era o seu próprio conforto, a sua própria conveniência. Que lição para nós! Lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Por que nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem? Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não se pode ver dura para sempre. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Então cultive uma atitude de gratidão. Aqui está o segredo para fazer tudo sem discutir ou reclamar. Se você realmente quer se valorizar, se esvaziar de si mesma, a fim de aproveitar o máximo de efetividade no ministério, não há um passo mais vital do que este. Em vez de demandar mais de Deus, perceba que você não merece nem mesmo uma das muitas bênçãos que Ele já derramou sobre a sua vida. Por que não faz uma lista de todos os motivos pelos quais você pode ser grata? Interessante. Você pode transferir a lista para a sua Bíblia e lê-la diariamente. Isso a transformará com toda a certeza. E faça uma nova lista toda vez que a sua alegria se perder pelo caminho. Apenas se sente e comece a escrever do que se lembrar. É maravilhoso o quanto essa experiência nos torna humildes. Eu comecei a minha lista de gratidão em 1982 e agora ela possui 127 maiores bênçãos que recebi ao longo dos anos. A partir dessa lista eu compilei minhas 20 maiores bênçãos em um cartão. E eu releio este cartão todo santo dia. Isso me ajuda a ajustar as minhas atitudes quando eu começo a me sentir cheia de mim mesma ou começo a demandar demais. Trate as outras pessoas como melhores e mais importantes do que você. Infelizmente, em vez de amar e servir as pessoas, de tratá-las como gostaríamos de ser tratadas, nós as julgamos, nós criticamos e condenamos. Mas Deus não pode usar uma mulher com um espírito crítico. Nós precisamos ser humildes o suficiente
tão vazias de nós mesmas a ponto de admitirmos que não sabemos da história toda. Não há possibilidade de sabermos tudo pelo que alguém passou e nem o caminho que ela percorreu. Por que não será? Simples, porque nós não somos o Altíssimo. Podemos até agir como quem acha que é Deus, mas nós não somos Ele. Viva a sua vida com atitudes de oração. Os apóstolos não tinham tempo para orar. Eles estavam muito ocupados dormindo e descansando. Isso lhe soa familiar? Para mim, com certeza. O único jeito de discernirmos a vontade do Pai é o jeito como Jesus discernia a vontade do Pai, através da oração. E não só o tipo de oração da hora do almoço ou da hora de dormir, você sabe. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Deseje sinceramente ser usada por Deus, em vez de querer usá-lo. Jesus poderia facilmente ter usado a sua influência na região celestial para escapar da cruz. Ele disse a um de seus discípulos: "Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, Ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer?" Está lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 53 e 54. Aqui, novamente, Jesus não tinha interesse nenhum em usar a Deus para a sua própria conveniência. Em vez disso, ele estava disposto a ser usado pelo Senhor para cumprir o que as Escrituras disseram a seu próprio respeito. Mesmo assim, quantas vezes nós tentamos manipular a Deus? Quantas vezes tentamos tratá-lo como um mordomo? Senhor, faça isso, Deus, faça aquilo. Nós alinhamos as nossas demandas e todos os lados como por um favor ou por um amém, mas a ordem não muda. E a mensagem das entrelinhas é: conta. Mas quando estamos supostamente servindo a Deus, o que realmente queremos é a glória e a emoção ou a sensação de ser importante. Mas isso está errado. Ame o Senhor por quem Ele é e não pelo que Ele faz ou fez por você. Nem mesmo pela alegria que Ele lhe traz, nem mesmo pelos milagres que Ele opera. Foram pouquíssimas as ocasiões em minha vida em que eu ouvi Deus falar comigo de uma forma tão clara que fosse virtualmente audível. A primeira vez foi muitos anos depois de eu ter me tornado cristã. Lá em julho de 1980, eu estava caminhando ao longo da costa de um rio da Pensilvânia. Era tarde da noite e a lua estava absolutamente brilhante no céu. O Senhor me mostrou a missão que Ele tinha para a minha vida. E foi um momento glorioso e eu jamais esquecerei. Mas a segunda ocasião não foi nada menos do que gloriosa. Eu estava enfrentando algumas provações que havia roubado completamente a minha alegria. Eu estava amargurada e com raiva de Deus e do mundo. Eu estava sentada na igreja, num domingo de manhã, sentindo muita pena de mim mesma e lamentando a minha situação. De repente, eu ouvi um soluço incrivelmente angustiado e eu podia sentir a dor em minha alma. E era esmagadora. Então Deus sussurrou para mim com tanta angústia que eu sabia estar levando a Ele com uma imensa dor. E eu nunca vou esquecer das palavras: "O que mais você quer de mim, dona? O que mais você quer? Eu lhe dei tudo. Eu lhe dei o meu filho." Cristo esvaziou-se a si mesmo na cruz por mim. Ele derramou a sua própria vida, mas eu quis mais. Eu estava tão cheia de mim e de mim mesma que eu pedi mais. Ah, como precisamos nos esvaziar como Cristo, como Jesus fez na cruz. Ah, como nós precisamos abrir mão dos nossos planos secretos, dos nossos sonhos, das nossas demandas. Quão cheio o nosso coração pode ser? Qual a maior alegria que nós podemos experimentar, a não ser a de saber que o nosso Pai
dos céus nos amou tanto que deu o seu único filho para que possamos passar a eternidade com Ele. Não podemos pedir mais nada. Ele já nos deu tudo. E isso é o bastante. Amém? E amém, Senhor. Até mais.